Senhor presidente, eu tive a oportunidade de visitar no último sábado a ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, para levar a solidariedade da nossa bancada às mais de 8.000 pessoas que lá estão como vítimas do imenso déficit habitacional que subsiste no Brasil. É um reflexo direto do enorme desmantelamento feito pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, no Minha Casa Minha Vida, um programa criado pelos nossos governos que reduziu em mais de 10% o déficit habitacional do país, especialmente na baixa renda. Um programa que em 2015 teve assegurados cerca de 16 bilhões de reais no orçamento pela presidenta Dilma e no ano que vem tem a previsão de receber zero, especialmente no sistema de autoconstrução. Essa é a política de Temer e seus prepostos para habitação. Nenhum centavo para investimentos no Minha Casa Minha Vida para os mais pobres. Então, é mais do que compreensível que a pressão por novas moradias aumente em todo o país, dado o desmonte que está sendo imposto nessa área. O mesmo cenário de terror se repete nas áreas rurais. Hoje, Dia Nacional, Jornada Nacional de Lutas do Movimento dos Sem Terra, estes ocuparam a sede do Ministério do Planejamento em protesto contra os absurdos cortes efetuados no processo de reforma agrária e no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Só nesse programa, o corte foi de 99,8% para o ano que vem. Em 2015, Dilma assegurou 782 milhões para esse programa, mas para o ano que vem estão previstos 750 mil reais. Isso estrangula os agricultores, vai gerar uma massa de miseráveis no campo e esvaziar as mesas. Enquanto isso, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, se propõe a distribuir ração para os pobres que ele quer produzir com sobras de comida de qualidade duvidosa por meio de uma parceria com uma empresa privada igualmente duvidosa. Em vez de usar das nossas riquezas para produzir alimento, o PSDB propõe dar aos pobres um composto industrial que agride a própria dignidade humana. Então, também virá um aumento da pressão dos trabalhadores rurais, porque as ameaças contra eles são muitas e violentas. O programa contra a seca no Nordeste e em Minas Gerais foi reduzido em 95% por esses irresponsáveis. Um governo, aliás, que expõe os trabalhadores do campo às mazelas da escravidão ao editar um decreto que inviabiliza as operações contra o trabalho escravo e levou o Brasil a deixar de ser referência no combate à escravidão pela Organização Internacional do Trabalho. Mas, ao mesmo tempo em que nós somos devolvidos a uma condição anterior à Lei Áurea, o Estado brasileiro toma cada vez mais contornos policialescos, com perseguições à cultura, à livre manifestação do pensamento, a cidadãos. Está aí, por exemplo, a análise do ex-magistrado Gerardo Colombo, que atuou na Operação Mãos Limpas, na Itália, a menina dos olhos do juiz Sérgio Moro. Diz aquele juiz italiano que na Itália, Sérgio Moro jamais poderia sentenciar o ex-presidente Lula, porque o juiz que conduz a investigação não pode julgar o réu. E Moro é useiro e vezeiro em ser acusador e julgador de Lula, como se manejasse direito canônico, em que a Igreja acusa e julga. Absurdo dos absurdos. Dias atrás, a polícia tucana invadiu o apartamento de um dos filhos do ex-presidente por... Nada encontrou de errado e o delegado responsável por essa pataquada foi afastado
para que essa operação seja investigada. É um país, senhor presidente, em que uma peça de ficção, como as reminiscências do ex-deputado Pedro Correia, vira delação premiada, inclusive não homologada pelo ministro Fachin. Um cidadão condenado a mais de 29 anos de prisão, que só conseguiu ter esse benefício homologado porque narrou a história da forma como juízes e procuradores queriam, ou seja, mentindo sobre o presidente Lula. Mentiu descaradamente, contrariando inclusive os depoimentos de outros delatores presos que sempre afirmaram desconhecer qualquer irregularidade envolvendo a Petrobras. Mas, mesmo que uma delação anule o teor da outra por terem versões frontalmente contrárias, pouco importa. O objetivo da sanha persecutória da Lava Jato é Lula, é ter qualquer coisa para justificar as suas sentenças fajutas de condenação, é usar indevidamente as leis e procedimentos jurídicos para retirá-lo a qualquer preço da disputa eleitoral do ano que vem, para a qual as pesquisas o apontam em primeiro lugar. Então é lamentável que mais uma obra ficcional, sem qualidade, como foi o depoimento do folclórico ex-deputado Pedro Correia, integre um procedimento que deveria ter elevado grau de seriedade. Isso não ajuda a busca da... Vou concluir. Ao contrário, só mostra a deplorável disposição de membros do Judiciário e do Ministério Público em eleger alvos com um nítido fim de perseguição política, e o principal deles é Lula. No entanto, o povo brasileiro já está entendendo claramente o que essa perseguição representa, e é por isso que em todas as pesquisas de opinião as pessoas dizem claramente que Lula está sendo objeto de uma perseguição, porque é isso que faz Moro e os seus, na prática, assessores do Ministério Público. Então, senhor presidente, eu quero manifestar aqui o meu protesto por esse arremedo de delação premiada do senhor Pedro Correia. Muito obrigado.